Centrão pressiona Bolsonaro pela saída de Ernesto Araújo, Lira faz um discurso extremamente forte falando que o parlamento tem remédios amargos e até fatais para uma ingerência do governo. O que está em jogo? O que está acontecendo? Porque o Centrão, que é a base que apoia o governo Bolsonaro, sustenta o governo Bolsonaro, está pressionando ele. Acompanhe comigo. Olá, aqui é o professor Tiaron Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre que tiver um vídeo novo, você ficar ciente e acompanhar aqui conosco. Por que o Centrão está pressionando Bolsonaro nesse momento? Lembrando, a gente tem que recapitular primeiramente o que é o Centrão e depois vou entrar na discussão por que ele pressiona Bolsonaro nesse exato momento. O Centrão é um campo difuso de vários políticos, de vários partidos, que eles não têm um horizonte ideológico lá muito bem definido. Ele tem uma relação com o eleitor de resolver o problema, ele se relaciona, resolve o problema imediato do eleitor e depois ele reverte essa relação e vota. Como que ele consegue isso? Ele, em Brasília, ele sustenta o governo federal, e ao sustentar o governo federal, ele consegue emendas que levam lá para os seus redutos eleitorais, faz uma aliança com o prefeito do seu reduto eleitoral. Normalmente é mais de um prefeito, porque para ter uma votação expressiva para deputado federal, ele vai ter uma relação aí com 3, 4, 5 municípios, a depender do tamanho do município, a depender do tamanho do eleitorado. E aí ele conversa com os prefeitos falam do que estão precisando, aí o prefeito fala que está precisando e vai lá em Brasília, pede esse apoio lá em Brasília, leva lá para a localidade, aí o prefeito o apresenta ao eleitorado ou mantém ele em constante contato com o eleitorado. Basicamente é assim que funciona. Tiago, você está dizendo que o Centrão não tem ideologia? Tem. Normalmente eles tendem mais à direita, se a gente for fazer uma análise mais profunda. Mas também, por Centrão, como são políticos extremamente pragmáticos, não é nenhum problema eles apoiarem partidos de esquerda. Isso aconteceu. Quando o Partido dos Trabalhadores, o PT, governou, eles estiveram numa base de apoio. A questão é que a gente tem que entender, como o Maquiavel falava, se a gente fosse fazer uma comparação, um Centrão é como se fosse o quê? Um exército mercenário. Enquanto você está provendo aquelas pessoas de recursos para resolverem seus problemas, no caso o exército mercenário, dinheiro para eles tocarem a sua vida, e no caso do Centrão são recursos para eles tocarem seus votos, né, manterem os seus redutos eleitorais, tá tranquilo. Quando isso começa a ser um problema, essas relações começam a entrar em choque. E aí que entra o governo Bolsonaro. Lembrando, o governo Bolsonaro fez uma escolha que é o seguinte: não combater a pandemia de maneira direta. Você percebe uma iniciativa do governo sempre de mitigar as relações, a gerência da pandemia, né? Basicamente, o distanciamento social não existe. Lembrando, não estou equiparando distanciamento social a lockdown, são duas coisas diferentes. O lockdown é a medida mais extrema do distanciamento social. O Bolsonaro sempre desrespeitou isso, faz aglomeração e tudo mais. Então ele começou a ter um trato de desmerecer a pandemia como um problema. A preocupação dele era a economia, como se fosse algo separado da pandemia. Então, ao defender tratamento precoce, não estabelecer relações profundas internacionalmente com a China e com a Índia para receber insumos farmacêuticos para fazer vacina, pleitear várias empresas para você ter muitas vacinas à mão para fazer uma vacinação em massa e rápida, você ter um programa de benefícios mais amplo e robusto, como o auxílio emergencial, tudo isso o Bolsonaro empurrou com a barriga. Só que aqui o que acontece? Como acontece essa relação? Temos o Bolsonaro e ele precisa governar. Para ele governar, ele precisa dos deputados federais. O Centrão é uma grande parte desses deputados federais. Aí o Centrão vai lá: Bolsonaro, nós queremos isso, isso, isso e aquilo. Eles levam os recursos lá para os municípios e conseguem os votos. Pois bem, só que aí tem um problema nessa relação. O prefeito, ele presta a primeira assistência de saúde. E o prefeito, ele precisa de insumos médicos, por exemplo, para casos de internação, precisa de mais recursos, mais robustos para esse combate da pandemia, porque a maioria dos municípios
estão mal financeiramente, a não ser municípios excepcionais, como São Paulo, que são municípios, Rio de Janeiro, que são municípios mais ricos, mas a maioria recebe poucos recursos, e isso tem problemas, são questões administrativas do desenho institucional brasileiro. E ele fala o seguinte: a população cobra o prefeito muito diretamente. Essa é a grande questão. Aí o prefeito fica o quê? Numa saia justa. Olha só, como é que eu vou resolver seu problema se o governo federal me sabota? Só que a população não entende que é o governo federal que manda muitos recursos. E então o prefeito vai atrás de quem? Atrás do deputado do Centrão e fala o seguinte: olha, ou você resolve o seu problema lá com o Bolsonaro, resolve o nosso problema com o Bolsonaro, para a gente resolver o seu problema, que é voto. Então o Centrão começou o quê? A pressionar o Bolsonaro. Foi nessa que o Pazuello caiu. Eles assinalaram que queriam a doutora Ludmilla, ela não topou e botou o doutor Queiroga, que não era uma figura que estava nos planos do Centrão. Pois bem, esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto da apreensão é Ernesto Araújo. Por quê? Se fez um posicionamento do governo Bolsonaro, a política externa, de fazer um confronto ao comunismo, da China, papapá. Quer dizer, a China vem crescendo num ritmo acelerado há 60 anos, mais ou menos, 50 anos, vamos botar. Se ela vem crescendo e já é a segunda economia do mundo, só atrás dos Estados Unidos, e os Estados Unidos na avaliação internacional é uma potência em declínio, ela não vai ter como competir de maneira igual nas próximas décadas com a China. A China vai passar de longe, os Estados Unidos vai ter que se reinventar enquanto nação e a sua inserção internacional, econômica, política e militar. E o Brasil resolveu brigar com um grande futuro que é a China. Então a China é o grande provedor de insumos médicos para você o quê? Ter matéria-prima para fazer vacina. Aí a China fica sempre o quê? Mitigando essa entrada da vacina. O Bolsonaro, lembrando, ele falou todo um discurso: nós não vamos ter o 5G da China, senão eles vão fazer espionagem. Como se os Estados Unidos nunca tivessem feito espionagem com o Brasil, sempre fizeram. Lembra uns anos atrás, quando saíram que eles monitoravam a Dilma, os e-mails e tudo mais, que saiu na Wikileaks e outras mídias. E também tem a Índia, que tem um certo acerto com a China, né? Os dois que tem na cadeia global detêm maior quantidade de insumos para fazer vacinas. Então, esse é um problema internacional que a política externa teria que ter resolvido se não tivesse lá, em 2018, adotado aquela linha do Trump de fazer confronto. Uma coisa é os Estados Unidos fazer confronto com a China, outra coisa é o Brasil. São coisas completamente discrepantes. Trump saiu dos Estados Unidos. E agora? O que o Bolsonaro vai fazer? Esse é um grande problema. Por isso que o Centrão pressiona. Nós queremos uma nova política internacional. Novas relações externas para que a gente consiga mais vacinas, vacinar mais rápido, resolver meus problemas com o prefeito e conseguir me eleger em 2022. Ano que vem, ano de eleição. Então, se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo, dê o seu like. Se você não gostou, comente também, dê o seu dislike. Um abraço, até a próxima.